Sejam bem-vindos a mais uma live da Maratona Sai do Vermelho com a Airbnb. Esse vídeo é a parte 2, então se você não assistiu a parte 1, assista. Olha esse outro detalhe também que interessante. Ele usou uma cor forte, a parede é bem clarinha, um cinza bem clarinho, mas ele usou uma cor forte na cabeceira da cama, que é uma cabeceira toda estofada. Então, assim, também não é um negócio difícil de você mandar estofar depois. Assim, se você tiver um tico de agilidade, até você mesmo pode estofar. Eu sou boa nisso. Então, assim, se você tiver aquele grampeador de marceneiro e se não tiver também, sei lá, custa muito pouco. Eu tenho isso. Por quê? Daqui a um ano você quer mudar, não quero mais roxo, quero outra cor. Agora eu quero cinza, eu quero, sei lá, verde. Você compra o tecido, tira as almofadas, o encosto aí, gruda o tecido nela com esse grampeador, e aí mudou a almofada aqui da cama, a sua decoração tá completamente diferente. Ah, e se você tá pensando assim, sim, mas se ela mudar lá, o lustre vai ficar perdido. Aí eu vou te dar a minha dica de mestre, que eu resolvo essas coisas muito fáceis. Por quê? O que eu mais gosto é mudar a cor das coisas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma mudança nesse lustre desse quarto, ou se você tem um lustre aí na sua casa que você não gosta da cor dele, compra um Color Jet, que é aquela tinta de spray, e aí se for um lustre metálico, tem Color Jet para metal, tem Color Jet para madeira, aí você tem que ver qual que você vai colocar. Mas se for metal, você compra o Color Jet de metal, coloca ele dentro de uma caixa, joga o Color Jet. Eu tô falando dentro de uma caixa porque esse Color Jet ele vai espalhando. Mas enfim, tô indo para outro lado da conversa, mas vamos lá. Então você passa um Color Jet no lustre e aí você muda completamente a decoração da sua casa, gastando muito pouco. Porque um metro de tecido vai custar aí o quê? R$ 20, R$ 50, dependendo do tecido que você vai comprar. Talvez até menos. Mas é isso, muda completamente. E olha que quarto mais lindinho que ficou. Você acha que esse quarto, se você pega esse quarto que você tem na sua casa, que está todo entulhado, que é o quarto de empregada, está todo entulhado, pega e faz uma decoração dessa, você acha que você vai ou não vai ganhar dinheiro com seu quarto? Eu aposto que vai. E vai mesmo. Pode ter certeza. Eu conheço uma menina que morava em Londres e ela pagou a prestação do apartamento dela alugando um quarto que estava sobrando. E depois que ela terminou de pagar o apartamento, ela começou a investir em imóveis aqui no Brasil e hoje ela aluga vários imóveis por temporada, tudo com dinheiro de um que ela foi comprando outro e foi só aumentando, entendeu? Então, assim, esse negócio dá certo, funciona e é muito bacana. Agora, olha essa decoração. Essa decoração é um pouquinho mais trabalhada porque ele fez uma iluminação diferente aqui no teto, mas enfim, o conceito que eu quero que vocês entendam. É uma decoração mais neutra, que ele também usou a peseira aqui embaixo, tá vendo? Uma manta aqui embaixo, a colcha branca e uma almofada neutra. Olha como ficou bacana. Esse quarto agrada para mulher, agrada para homem, para jovem, para pessoa mais velha. Ele é completamente neutro, entendeu? Aqui na parede ele fez uma textura de cimento queimado. Isso aí é um profissional que faz, né? Você tem que chamar um pintor para poder fazer. A não ser que você seja bem habilidoso com essas tintas, enfim. Mas se você não souber fazer isso, pinta de um cinza normal que vai resolver do mesmo jeito, tá bom? Ó, e essas almofadas, eu quero dizer para você o seguinte: às vezes você fica com medo de comprar almofadas, de combinar, assim, como é que eu combino as almofadas, enfim. Eu acho que você tem que partir de algum princípio. Por exemplo, você pode falar assim, não, eu quero só almofadas geométricas, com desenhos geométricos, como são essas aí do exemplo. E aí você determina que tipo de cores que você quer e vai colocando. Uma outra coisa que daria certo aí também, por exemplo, se ele usasse essas duas almofadas de trás, que tem o desenho mais fortes, e essa almofada da frente, se ele quisesse colocar um ponto de cor, ele poderia colocar ou um ponto de cor ou uma mais forte. Por exemplo, se ele quisesse colocar uma almofada preta aqui, ou uma almofada cinza bem escura, igual a cor da peseira, também ia ficar legal, entendeu? Então, assim, a almofada não tenha medo de misturar, é bem bacana. E se você tem medo também,
Tem muitos sites hoje na internet que se você joga lá conjunto de almofadas, vai aparecer para você uma série de combinações já feitas, entendeu? Então você só tem que ver uma que combine com o seu quarto, com o ambiente que você estiver decorando. Deixa eu passar aqui para a próxima foto. Olha esse quarto também. Classudo, né? Bem classudo. Então, assim, esse usou o preto com cinza, né? A parede cinza, essa já é um cinza normal, é mais fácil de pintar. Até você mesmo pode pintar. Enfim, e aí tem uma cabeceira que tem uma certa distância da parede, porque ele apoiou os quadros aí. Isso você vai precisar de um marceneiro, ou se você tiver habilidade com marcenaria, você também faz fácil isso, entendeu? Mas o conceito é esse, olha, é um quarto neutro, é um quarto que é fácil também de qualquer pessoa gostar, e ele já é mais, uma coisa mais classuda, assim, mais estilosa. Ó, agora vamos mudar completamente de estilo aqui, né? Aqui já é uma coisa completamente despojada. Nessa foto eu quero chamar a atenção para vocês com algumas coisas. Por exemplo, isso aqui ficaria lindo perto de uma porta de entrada se você precisar, por exemplo, eu gosto que tire o sapato na sala para poder entrar. Então, montar um ambiente desse perto do seu hall de entrada é muito interessante. E aí, às vezes a pessoa... Aqui tem cacto. Né? Às vezes a pessoa me pergunta assim, sim, mas colocar planta no aluguel de temporada não vai me dar muito trabalho? Eu não vou ter que ir lá todo dia para cuidar das plantas? Aí eu te digo o seguinte, tem alguns tipos de plantas que você consegue deixar um maior tempo sem água. E tem também algumas formas que você tem de criar um reservatório de água para algumas plantas sem deixar a água exposta por causa de mosquito, essas coisas, mas isso eu vou ter que fazer uma live só explicando isso. Na realidade, nem sei como é que eu vou fazer isso, mas enfim. Então, existe uma maneira. Agora, que faz a diferença, faz. Se você tiver um cactus desse, você pode passar uma semana sem jogar água tranquilamente. Cactus,
um color jet no lustre e aí você muda completamente a decoração da sua casa, gastando muito pouco. Porque 1 metro de tecido vai custar aí o quê? R$ 20, R$ 50, dependendo do tecido que você vai comprar. Talvez até menos. Mas é isso, muda completamente. E olha que quarto mais lindinho que ficou. Você acha que esse quarto, se você pega esse quarto que você tem na sua casa, que está todo entulhado, que é o quarto de empregada, está todo entulhado, pega e faz uma decoração dessa. Você acha que você vai ou não vai ganhar dinheiro com seu quarto? Eu aposto que vai. E vai mesmo. Pode ter certeza. Eu conheço uma menina que morava em Londres e ela pagou a prestação do apartamento dela alugando um quarto que estava sobrando. E depois que ela terminou de pagar o apartamento, ela começou a investir em imóveis aqui no Brasil e hoje ela aluga vários imóveis por temporada, tudo com dinheiro de um que ela foi comprando outro e foi só aumentando, entendeu? Então, assim, esse negócio dá certo, funciona e é muito bacana. Agora, olha essa decoração. Essa decoração é um pouquinho mais trabalhada porque ele fez uma iluminação diferente aqui no teto, mas enfim, o conceito que eu quero que vocês entendam. É uma decoração mais neutra, que ele também usou a peseira aqui embaixo, tá vendo? Uma manta aqui embaixo, a colcha branca e uma almofada neutra. Olha como ficou bacana. Esse quarto agrada para mulher, agrada para homem, para jovem, para pessoa mais velha. Ele é completamente neutro, entendeu? Aqui na parede ele fez uma textura de cimento queimado. Isso aí é um profissional que faz, né? Você tem que chamar um pintor para poder fazer, a não ser que você seja bem habilidoso com essas tintas, enfim. Mas se você não souber fazer isso, pinta de um cinza normal que vai resolver do mesmo jeito, tá bom? Ó, e essas almofadas, eu quero dizer para você o seguinte: às vezes você fica com medo de comprar almofadas, de combinar, assim, como é que eu combino as almofadas, enfim. Eu acho que você tem que partir de algum princípio. Por exemplo, você pode falar assim, não, eu quero só almofadas geométricas, com desenhos geométricos, como são essas aí do exemplo. E aí você determina que tipo de cores que você quer e vai colocando. Uma outra coisa que daria certo aí também, por exemplo, se ele usasse essas duas almofadas de trás, que tem o desenho mais fortes, e essa almofada da frente, se ele quisesse colocar um ponto de cor, ele poderia colocar ou um ponto de cor ou uma mais forte. Por exemplo, se ele quisesse colocar uma almofada preta aqui, ou uma almofada cinza bem escura, igual a cor da peseira, também ia ficar legal, entendeu? Então, assim, a almofada não tenha medo de misturar, é bem bacana. E se você tem medo também, tem muitos sites hoje na internet que se você joga lá conjunto de almofadas, vai aparecer para você uma série de combinações já feitas, entendeu? Então você só tem que ver uma que combine com o seu quarto, com o ambiente que você estiver decorando. Deixa eu passar aqui para a próxima foto. Olha esse quarto também, classudo, né? Bem classudo. Então, assim, esse usou o preto com cinza, né? A parede cinza, essa já é um cinza normal, é mais fácil de pintar. Até você mesmo pode pintar. Enfim, e aí tem uma cabeceira que tem uma certa distância da parede, porque ele apoiou os quadros aí. Isso você vai precisar de um marceneiro, ou se você tiver habilidade com marcenaria, você também faz fácil isso, entendeu? Mas o conceito é esse, olha, é um quarto neutro, é um quarto que é fácil também de qualquer pessoa gostar, e ele já é uma coisa mais classuda, assim, mais estilosa. Ó, agora vamos mudar completamente de estilo aqui, né? Aqui já é uma coisa completamente despojada. Nessa foto eu quero chamar a atenção para vocês com algumas coisas. Por exemplo, isso aqui ficaria lindo perto de uma porta de entrada. Se você precisar, por exemplo, eu gosto que tire o sapato na sala para poder entrar. Então, montar um ambiente desse perto do seu hall de entrada é muito interessante. E aí, às vezes a pessoa... Aqui tem cactos, né? Às vezes a pessoa me pergunta assim, sim, mas colocar planta no aluguel de temporada não vai me dar muito trabalho? Eu não vou ter que ir lá todo dia para cuidar das plantas? Aí eu te digo o seguinte, tem alguns tipos de plantas que você consegue deixar um maior tempo sem água. E tem também
algumas formas que você tem de criar um reservatório de água para algumas plantas sem deixar a água exposta por causa de mosquito, essas coisas, mas isso eu vou ter que fazer uma live só explicando isso. Na realidade, nem sei como é que eu vou fazer isso, mas enfim. Então, existe uma maneira. Agora, que faz a diferença, faz. Se você tiver um cactus desse, você pode passar uma semana sem jogar água tranquilamente. Cactus, espada de São Jorge, lança de São Jorge. Você pode passar tranquilamente uma semana sem jogar água que não vai morrer, vai funcionar. É isso mesmo, Fátima, eles são muito práticos e praticamente não precisam de muita rega. É muito bom isso. Agora, outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa decoração é o seguinte. Tá vendo essa câmera fotográfica pendurada? Olha que personalidade que ela dá. Fica muito bacana. Deu um ar assim completamente despojado para o ambiente, junto com essa bolsa de palhinha que está pendurada, e aí ele colocou um espelho aqui no meio decorando. Então isso é uma composição de ambiente que fica muito bacana, é um ambiente bem pensado, entendeu? E aí você está pensando assim, poxa, mas eu vou deixar minha câmera fotográfica para o cara? Não, isso aí é uma câmera antiga, você vai numa feira dessa de antiguidades ou entra na internet e coloca assim, máquina de fotografia velha. Você vai achar lá um monte, compra uma e põe para decorar o seu ambiente. Vai ficar super charmoso. E eu amei essa cadeira, gente. Que cadeira é essa? Eu queria ter uma cadeira dessa. Ó. Aqui mostra uma outra foto. Não sei se eu acho que talvez o outro lado dessa cadeira. Talvez seja isso. O lado de lá tá aquele cactus, o lado de cá tem essas outras plantas, tá vendo? Também colocou uma mesinha com mais plantas. Você vê que tudo são plantas que são fáceis de cuidar. Muito fáceis de cuidar. E eu acho muito bacana isso. Você colocar dentro, ao invés de vaso, você colocou, olha só, ele colocou dentro de cestos de vime. Isso ficou muito legal. Eu já fiz um apartamento assim, qualquer dia eu vou compartilhar as fotos com vocês. Eu fiz uma cobertura assim, que o tema era meio mar, meio praia, né, navio, enfim. E ficou bem legal. Ficou bem legal. Eu usei esses cestos, ficou muito bacana. Ó, aqui de novo, a gente vê aquela história de cestos, de peças inusitadas na parede. Olha esses cestos, esses pratos, né? Eu não sei se é um prato, se é um tapete. Eu já coloquei, assim, num apartamento que eu fui decorar, eu já coloquei um centro de mesa. Eu fui numa loja dessa de decoração mais barata, porque a verba que eu tinha não era muito para investir. Então eu fui numa loja dessa de decoração mais barata. Eu achei umas fruteiras assim de colocar em cima da mesa em formato de folha e ela era preta. E eu achei aquilo super bacana, mas eu falei, gente, eu não quero para colocar na mesa, eu quero para colocar na parede. E aí, quando eu mostrei para a pessoa que eu decorei o apartamento o que era aquilo, ele não acreditou, porque assim, era um casal, eles não acreditaram. Porque era assim, ficou tão lindo na parede, parecia uma obra de arte na parede, entendeu? E às vezes é isso, às vezes isso aqui você vai nessa feira, aqui no Rio de Janeiro, tem a feira de São Cristóvão, né, que é a feira dos Paraíbas, que eles falam, e você acha muita coisa disso, de palha, de artesanato, às vezes uns tapetes, umas coisas assim. Ao invés de você colocar no chão, coloca na parede. Eu já coloquei também, como é que chama? Jogo americano. Eu fui num outro apartamento que ele tinha um jogo americano laranja, que era uma coisa meio de plástico, assim, eu não sei exatamente que material era aquele. Mas eu peguei e falei, cara, e ele tinha uma parede cinza, assim, um cinza um pouco mais claro do que aquele quarto que a gente mostrou. E eu falei, cara, o que você acha? Ele falou, tava precisando de alguma coisa para colocar nessa parede. Eu falei, pega esse jogo americano aqui e coloca aqui. Aí eu peguei, pedi para ele me pegar outro, pegou dois, eu coloquei esse na parede, ficou lindo, ficou lindo. E sabe quanto que era o jogo americano? Sei lá, R$ 5 que ele tinha comprado numa loja qualquer, entendeu? E ficou muito bacana. Então é isso, é você dar novos usos para as coisas, usos inusitados, entendeu? Isso faz toda a diferença na decoração da sua casa. A sua casa pode ser aquela casa toda clean, igual de revista, enfim, depende Isso aí, Fátima, usar a criatividade. Isso aí, eu gosto muito disso, colocar em prática a minha criatividade.
Então, por exemplo, a sua casa tem gente que gosta, né, de decoração mais clean, tipo aquelas fotos de revista da Casa Vogue e tal, e tem gente que gosta de uma coisa mais despojada. Ache o seu estilo, mas independente do estilo que for, inove. Por quê? Essas peças que ele colocou aqui na parede não são quadros. E olha que coisa mais linda que ficou. Então, isso que vai dar o estilo da sua casa. Aqui também é uma outra sala que ele colocou esses objetos inusitados também na parede, tá vendo? Ele fez uma combinação aqui de espelhos, de mandalas. Olha que bacana. Esse negócio de macramê também ficou bem legal. E muitas plantas. Olha como é que humaniza. Ó. Nesse outro aqui, eu acho que ele deu uma solução muito legal. Por quê? Por que eu separei essa foto para compartilhar com vocês? Imagina que o seu apartamento é um apartamento que vai receber aí, que acomoda 10 pessoas para dormir. Só que você não tem sofá que caibam 10 pessoas. Uma solução que eu gosto muito e que funciona muito, tanto para o aluguel de temporada quanto até para a sua casa, fica a dica, são almofadas no chão. Por quê? As pessoas adoram se jogar no chão. Então, assim, e esse monte de almofada solta aí no chão é legal porque se a pessoa quiser sentar lá na frente da televisão, se a pessoa quiser sentar de frente para quem está no sofá, essas almofadas vão dançando pelo ambiente, as pessoas deitam no tapete em cima das almofadas, entendeu? Então, isso é uma maneira de você viabilizar lugar para que todo mundo que esteja acomodado na sua casa tenha onde sentar. Fica uma coisa bem descontraída, bem despojada e uma opção também barata, porque às vezes você não pode comprar outro sofá ou mais poltronas, ou até mesmo às vezes você não quer colocar mais poltronas na sua casa, já que você, às vezes a sua casa é compartilhada, você não quer encher a sua sala de coisas, entendeu? Então, quando você tiver hóspedes, joga as almofadas no chão, que vai todo mundo se aconchegar aí nas almofadas e dá super certo. E outra coisa legal que ele fez aqui nesse caso são esses nichos. São esses nichos que ele colocou na parede atrás da televisão. Esses nichos são nichos que funcionam super bem para qualquer ambiente. Qualquer. Eu uso esse tipo de nicho em qualquer ambiente. No banheiro, para servir de apoio, para você colocar o negócio de pasta de dente, de sabonete, dessas coisas, né? Reservatório de toalha, onde você coloca as toalhinhas enroladas. Na cozinha, para você colocar potes de mantimento, taças, copos, enfim. Então, é uma infinidade de coisas que você pode fazer com esses nichos que fica fantástico. Eu já usei nichos desse até como criado mudo. Por quê? Teve um quarto que a gente foi fazer e que tinha muito pouco espaço entre a cama de casal e tinha um sofá-cama. Mas era muito pouco espaço mesmo, era tipo 30 centímetros. Eu falei, cara, a única coisa que cabe nesse lugar, sem ficar entulhado, é um nicho. Então a gente pegou um nicho desse e grudou ele na parede. E funcionou super bem, vai atender o propósito. Por quê? No nichozinho embaixo eu coloquei lá um enfeitezinho com uma garrafinha de água. E na parte de cima eu deixei ele completamente livre e a luminária vinha do teto. Ficou super bonito, a pessoa vai ter aonde colocar o celular, tanto quem está sentado no sofá, quanto quem está deitado na cama. Então, use e abuse desses nichos, que eles são muito baratos, você acha em qualquer loja de departamento, na internet, e funciona super bem. Você vê que aí, às vezes, ele usou como porta-livros, às vezes com alguns objetos, com plantas. E outra coisa que ele fez bem legal que eu gostei foi colocar planta em cima do nicho, porque eu também gosto de fazer isso, tá vendo? Às vezes ele usa a parte de cima como apoio para alguma coisa. Ó, agora eu vou mostrar para vocês uma área de serviço. Olha isso, gente. Olha como que uma cor faz toda a diferença. Essa área de serviço não tem nada, é só a máquina de lavar e esse balcãozinho simplérrimo que ele mandou fazer. Mas olha como é que a cor muda. E aí, de novo, na parede ele usou o nicho, tá vendo? É um nichozinho triângulo. Ele usou de 2 tamanhos, ficou bem legal. Mas a cor é o que deu a personalidade aí, não tenha dúvida nenhuma. E aí os pequenos detalhes, tá vendo a plantinha? É uma micro plantinha
mas ficou super charmoso. Então, se você tem uma área de serviço que tá sem graça, pensa nisso. Uma cor e uma planta, um itemzinho de decoração, isso vai fazer a diferença para deixar a sua área de serviço mais bacana. E para você pintar uma área de serviço desse tamanho, uma latinha desse tamanho de tinta dá. Então, sei lá, R$ 40, 60, eu não sei exatamente quanto que está uma lata de tinta hoje, depende também da cor que você vai escolher, mas gasta-se muito pouco. E isso aí, em 2 horas você pinta isso, não é verdade? Ou então você pede o seu porteiro para poder pintar, dá um café para ele, ele vai pintar feliz da vida. Ó, agora olha esse banheiro, tá vendo? É uma bancada. Aqui, se você às vezes tem um banheiro e o banheiro é velho, tá com aquela pia velha, às vezes uma pequena reforma que você faz no seu banheiro faz toda a diferença. Olá, entusiasta digital. Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Então, assim, uma pequena reforma que você faz no seu banheiro, ele reflete diretamente no seu aluguel de temporada. Por quê? O banheiro é um dos itens que as pessoas olham muito. Se o banheiro é bacana, se não é, se é limpinho. Porque tem uns banheiros que você olha em algumas fotos de aluguel de temporada que dá nojo até de você imaginar de estar tomando banho num lugar daquele. Então aqui ele resolveu de forma muito simples a questão da decoração dele, entendeu? É uma bancada, não é uma bancada complexa, não é complexa. Isso aí o próprio pedreiro embute na parede. É uma peça que você encontra até pronta. Fátima, esse espelho realmente é lindo. Esse espelho é lindo. Eu usei num apartamento que eu decorei, ficou bem bacana. E tem vários tutoriais na internet mostrando como é que você faz ele, tipo uma bandeja de plástico e compra o espelho, enfim. Que ele não é um espelho tão baratinho assim. Mas hoje já tem versões mais baratas, enfim, tudo que você procura hoje você acha mais barato. Mas ele é uma coisa bem bacana de se colocar. E aqui também, essa pessoa que decorou esse banheiro, ele deu um toque no banheiro com essa planta. E essa planta tá aqui, ó, em cima da bancadinha. Você vê que não tem muito espaço ali, mas ele deu um jeitinho de colocar a planta. E isso já deu a personalidade no banheiro. Ficou bem bacana aqui. Peraí, deixa eu ver qual foto eu tô. Pronto, agora é essa. Olha essa outra opção de banheiro também. É bem parecido com aquele. Ah, sim. Ó, bem parecido com aquele. Usou também cestinhos. Esses cestinhos são ótimos para poder fazer a organização do seu banheiro de temporada. Por quê? Você pode deixar o papel higiênico que você quer deixar de reserva, você pode deixar as toalhas enroladas, você pode deixar produtos que você precise deixar para o banheiro. Então eles funcionam super bem, são bem decorativos e é maravilhoso. E olha só, gente, se você está achando que para reformar um banheiro desse gasta-se muito dinheiro, não gasta não, tá? Você pode fazer um orçamento com seu pedreiro. Por exemplo, esse azulejo que ele colocou é um azulejo que é o azulejo, eu acho que é metrô que ele chama, enfim. Mas é um azulejo que não é caro e ele dá um aspecto super bacana. Agora vamos lá. Agora, se a sua cozinha tá com um armário velho e tá com uma cor feia que não usa mais, olha isso. Que tal você pintar o armário da sua cozinha? Fátima, o espelho aparece em todas, né? Esse espelho é maravilhoso. Que tal você pintar o armário da sua cozinha? Aí serve para a cozinha, serve para o banheiro. Pintar de uma cor forte. Olha que legal que ficou essa cozinha com esse armário pintado. Imagina se esse armário fosse lá de uma fórmica velha, uma coisa toda branca. Não é verdade? Olha que diferença que fez, todo pintado. E aí o que ele fez? Ele colocou alguns itens combinando com a decoração. Por exemplo, aquela panelinha lá em cima, enfim. E eu acho que uma coisa importante para você pensar no aluguel de temporada é o seguinte: não ter excessos de coisa. O excesso atrapalha. Então, por exemplo, se a sua casa é uma casa que recebe 6 hóspedes, tenha 6 potinhos. Se é uma casa que recebe 4, tenha 4 potinhos. Se quebrar, você compra outro. Ou então deixa no estoque. Mas assim, não deixa a cozinha entulhada, não. Porque o que mais
reflete uma coisa boa na cozinha quando você chega e tá tudo organizadinho, tudo tem o seu lugar. Então você vê que aqui ele tem os quatro ou cinco, não sei, não dá para contar, potinhos, aí tem a mesma quantidade ali de pratos, tá vendo? E as coisas aparentes no aluguel de temporada, se você for fazer um imóvel só para poder alugar por temporada, uma coisa assim, tudo aparente, funciona muito bem, porque fica prático, as pessoas se acham muito fácil, mas coloca umas coisas bonitinhas, né, gente? Não vai colocar umas coisas feias. Olha essa cozinha que bonitinha também. De novo aí a cor dando personalidade, tá vendo? Esse foi bem ousado porque ele colocou um verde bem escuro na parede e um laranjão na geladeira. Então é uma coisa bem ousada. Eu gosto porque eu gosto de cores fortes. E com certeza, se eu visse um anúncio desse para poder alugar, eu com certeza iria adorar ir para um espaço que tivesse essa vibe aí. Gosto muito. Tá? E essa barra de colocar na cozinha, isso ajuda muito. Por quê? Às vezes você vê que a pia aí é pequenininha. Você vê que a bancada da pia é pequena. Então, por exemplo, quanto menos coisas você tiver na bancada da pia, quanto mais coisas tiverem penduradas e tal, melhor vai ser o seu desempenho na cozinha, entendeu? Você ficar com aquela bancada toda entulhada de coisa, não é bom. Então, se você vai preparar o seu apartamento para receber hóspedes, pensa nisso. Tipo, o que você puder colocar aparente de uma forma bonita é legal. Deixar a bancada da pia livre para o hóspede usar, seja apartamento compartilhado ou seja um apartamento para alugar só para ele. Pense nisso, uma bancada livre ajuda muito. Ó, e aqui tem um outro detalhe que eu acho interessante falar. Por exemplo, se você tem um apartamento de temporada e você tem uma tábua de carne dessas de madeira, fique atento para que essa tábua de carne ela tenha um lugar de fato para ser pendurada. Por quê? Se ela ficar guardada dentro de armário, o hóspede pode guardar ela ainda úmida e aí você pode chegar no apartamento depois de 3, 4 dias para poder receber outro hóspede e ela pode estar mofada. Então, se for coisa de madeira assim, tenha sempre um lugar para poder pendurar e claro que fique pendurado lá, tá bom? Ó. Aqui tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. Quando você for arrumar um apartamento para poder alugar de temporada, tenha um kitzinho de pano de prato específico para isso. E eu gosto de deixar, por exemplo, a cada hóspede, eu deixo pelo menos 2 panos de prato, dependendo do tempo que ele vai ficar. E tem um lugar também para ele pendurar o pano de prato, entendeu? Porque tem lugar que deixa o pano de prato, mas você não tem onde colocar. Aí sabe o que acontece? A pessoa começa a colocar estendida em cima do micro-ondas, da geladeira, aí daqui a pouco seu micro-ondas está enferrujado e você não sabe por quê. Então tem que cuidar disso. Esse aqui, essa sala eu achei muito legal, não mostra muito da sala não. Mas por que eu mostrei isso aqui? Às vezes você pensa assim, mas eu nem tenho dinheiro para comprar tanto quadro assim, né? Mas assim, eu mostrei essa foto aqui porque são vários quadros, assim, você vê que são quadros mais antiguinhos e vários tipos de molduras diferentes. Então, assim, só para mostrar para vocês o seguinte, quando você vai fazer uma combinação de quadros para poder compor na sua parede, ele não precisa ser todo igual, entendeu? Você pode misturar as molduras, fica bem interessante, tá? Então é isso aqui que eu queria falar para vocês. E esses quadros aqui deu personalidade. Uma coisa que eu acho legal chamar a atenção, quando você vai colocar os seus quadros, pode ousar na altura dos quadros. Repara que a altura dos quadros mais de baixo que tem. Olha só. Tá quase no nível do encosto do sofá, tá vendo? Tem um redondinho aqui perto da planta. Então, assim, não fica com aquela ideia de que quadro tem que ser lá para cima. Não é isso, não. Ó, essa foto aqui eu separei para vocês pelo seguinte. Ixi, nossa, não cheguei nem na metade das fotos e a live acabou, gente. Ai, meu Deus, acho que eu falei demais. Mas vamos lá, deu o que deu, né? Olha só, essa foto eu separei para vocês pelo seguinte. Se você acha que não tem dinheiro para decorar o seu quarto, olha o que essa pessoa fez. Essa madeira que ele colocou como encosto é uma madeira que você acha super barato
em loja de madeira, custa, sei lá, R$80, uma placa desse tamanho aí, gigante. E olha que personalidade que deu no quarto. E de novo as bolinhas, tá vendo? Gente, olha, eu infelizmente vou ter que encerrar, não consegui passar o conteúdo todo, porque realmente tinha muita coisa. Mas queria agradecer aqui a presença de vocês e depois me digam aí nos comentários no Instagram se vocês gostaram da live de hoje. Tem um post lá falando sobre a live de hoje, então vai lá e deixa o comentário se vocês gostaram da live de hoje, tá? E amanhã a gente está aqui de volta, eu espero vocês com mais um tema bem bacana, tá bom? Ó, um grande beijo e se você quiser assistir qualquer conteúdo, lembre-se, entre no site, tá fixado aqui no comentário, suacasasuarenda.com.br, faz seu cadastro e me diz que você quer receber o episódio da decoração, tá bom? Ó, um grande beijo e até amanhã, tá bom?